e um grande agradecimento ao professor Pablo Beneito, a minha Latina. O meu nome é Fabrício Boscaglia, estou a falar de Lisboa. Particularmente estou ativo na Universidade Lusófona em Lisboa. Estou muito contente hoje de poder apresentar uma pessoa que eu estimo muito, que é o professor Paulo Borges. Vamos já apresentá-lo. Quero agradecer a minha Latina por mais esta ocasião. Estamos hoje, em particular, a realizar mais uma sessão do Círculo de Leitura Ibn Arabi, organizado pela Associação Mias Latina. Para quem está aqui conosco pela primeira vez, será interessante ver o nosso site da Ibn Arabi Society.s. Eu vou colocar aqui no chat o link do nosso site, onde podem encontrar todas as informações sobre as nossas atividades. Passo já a apresentar o professor Paulo Borges. Deixem-me, contudo, uma pequena nota completamente pessoal e livre para termos também um pensamento de compaixão por todas as pessoas inocentes que estão a sofrer neste momento no Oriente Próximo, todas elas, de qualquer bandas, e particularmente neste momento os palestinianos em Gaza, em momentos particularmente tristes. Portanto, também uma nota de compaixão queria deixar a título pessoal para eles todos. Passo a apresentar o professor Paulo Borges, que hoje nos vai falar do seguinte tema: o tempo do sonho, poesia cósmica e metamorfose nas culturas indígenas. O professor Paulo Borges nasceu em Lisboa, é professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador no Centro de Filosofia da mesma universidade. É professor de Medicina e Meditação e do mestrado em Cuidados Paliativos na Faculdade de Medicina da própria Universidade de Lisboa. É cofundador e presidente do Círculo do Entrecer, uma associação filosófica e ética. Cofundador e presidente da MIMA, Associação para a Cultura Contemplativa. Membro da direção da Associação Agostinho da Silva. Autor e organizador de mais de 60 livros de ensaio filosófico, aforismos, poesia, ficção e teatro. Doutor honoris causa pela Universidade Tibiscus de Timisoara, na Roménia. Prémio Ibn Arabi, Tarjuman, em 2019, pela própria Mias Latina, em 2019. O professor Paulo Borges é, em Portugal e a nível internacional, uma figura muito ativa, muito empenhada no estudo das tradições religiosas, espirituais, filosóficas e contemplativas. É, para além disso, um amigo e honro-me de estar aqui com ele mais uma vez. Ele foi orientador da minha tese de doutoramento e é com toda a alegria e a honra que estou aqui hoje a apresentá-lo. Deixo de falar e passo-lhe já a palavra. Teremos, no fim, também um momento de debate depois da sua palestra. Muito obrigado e, professor, a palavra é sua. Olá a todos, muito boa tarde. Queria começar por, além de vos saudar a todos, agradecer muito à Mias Latina e pessoalmente ao Pablo Beneito pelo convite para estar convosco, o que é para mim uma grande alegria. Quero dizer que vou falar sobre um texto que tive a oportunidade de apresentar precisamente num evento organizado pela Mias Latina na Universidade de Ávila em 2019 e, entretanto, o título foi ligeiramente alterado. Portanto, agora o subtítulo é, portanto, o título é O Tempo do Sonho, o subtítulo, em vez de Poesia Cósmica, é Poesia Caósmica e Metamorfose nas Culturas Indígenas. Portanto, esta noção de caosmos é uma noção importante no meu pensamento, mas eu colho esta expressão, caosmos, de James Joyce, no seu livro Finnegans Wake, né, que ele usa essa expressão caosmos, né, e para mim expressa esta inseparabilidade, esta não separação entre caos e cosmos, né. Bom, e passo a partilhar convosco um pouco de um texto que tenho aqui comigo, mas que eu não vou poder, enfim, seguir na íntegra, vou até onde for possível e depois passaremos às perguntas e respostas. Então, quero começar por recordar que muitas culturas indígenas, portanto, isto é um texto sobre as tradições indígenas da humanidade, né?
Muitas culturas indígenas partilham a visão de um tempo primordial, caracterizado pela metamorfose entre os vários modos de ser, bem como por uma linguagem comum às várias espécies, humanos, animais e outras, e pelo poder mágico da palavra. Como relata um esquimó inuit, no tempo mais primitivo, quando tantas pessoas como os animais viviam na Terra, uma pessoa podia tornar-se um animal se quisesse, e um animal podia tornar-se um ser humano. Por vezes eram pessoas, por vezes eram animais, e não havia diferença. Todos falavam a mesma linguagem. Esse era o tempo em que as palavras eram como magia. A mente humana tinha poderes misteriosos. Uma palavra dita por acaso podia ter estranhas consequências. Tornava-se subitamente viva. E o que as pessoas queriam que acontecesse, podia acontecer. Tudo o que havia a fazer era dizer. Ninguém podia explicar isto. Era assim que era. Fim de citação. Ora, os índios Kuyokon, do noroeste do Alasca, também creem que outrora, no que chamam o tempo distante, os humanos, os demais animais e as plantas tiveram todos uma linguagem comum. E esse foi igualmente o tempo no qual todos os seres vivos partilharam uma sociedade e passaram por transformações oníricas de animais ou plantas para humanos e por vezes de volta, de humanos para animais e para plantas. O mesmo acontece, curiosamente, na cultura dos Yanomami, nossos contemporâneos, no Brasil e na Venezuela, em que o tempo do sonho é, dizem, o primeiro tempo, em que os ancestrais, conhecidos como Yarori, não paravam de se transformar, passando de humanos a animais e dando origem aos espíritos xamânicos, os Chapiri. Como nota Viveiros de Castro, se há uma noção, cito, se há uma noção virtualmente universal no pensamento ameríndio, é aquela de um estado originário de indiferenciação, portanto, não diferenciação, entre os humanos e os animais. Questionado sobre o que é um mito, Claude Lévi-Strauss responde: se você perguntasse a um índio americano, é muito provável que ele respondesse: o mito é uma história do tempo em que os humanos e os animais ainda não se distinguiam. Fim de citação. Daqui decorre, como adiante explicaremos, a centralidade da metamorfose entre as espécies nas cosmologias ameríndias. O que não é, aliás, estranho às mitologias tradicionais das várias culturas planetárias, pois os mitos são, fundamentalmente, histórias de metamorfose, como, aliás, se consagra no poeta latino Ovídio. Como diz Ovídio, por meio desígnio de contar as metamorfoses dos seres em formas novas. A metamorfose é a própria essência da vida. Como diz um pensador contemporâneo, Emmanuel Coccio, um pensador italiano. Todos os viventes são, de um certo modo, um mesmo corpo, uma mesma vida e um mesmo eu que continua a passar de forma em forma, de sujeito em sujeito, de existência em existência. É um tempo com características semelhantes. Este tempo do sonho tem características semelhantes às características que as culturas ameríndias, desculpa, o tempo do sonho, na cultura dos aborígenes australianos, tem características semelhantes às culturas ameríndias. Os aborígenes australianos chamam este tempo Yukurpa, ou Alqueringa, tempo do sonho. Trata-se de um tempo intemporal, oculto por detrás, ou mesmo por dentro, da presença manifesta e evidente da Terra. Uma espécie de temporalidade mágica, onde surgiram as primeiras orientações e relações entre os poderes do mundo circundante, e se enraizaram as figuras e as formas que nós agora percepcionamos. É um tempo simultaneamente anterior ao mundo estar inteiramente desperto e um tempo presente no mais íntimo da nossa experiência atual. Pois, como dizem os representantes desta tradição, este tempo do sonho ainda existe mesmo por baixo da superfície da nossa consciência de vigília. Portanto, é um tempo, ao mesmo tempo cósmico e um tempo também interior. Este tempo é a aurora do mundo, quando a própria Terra, cito, ainda estava num estado maleável, semi-desperto. Portanto, é um tempo que está ali na transição entre uma espécie de sono cósmico e a vigília cósmica, uma espécie de sono
caótico e a vigília cósmica. É um tempo em que os antepassados surgiram primeiro da sua sonolência debaixo da terra e começaram a percorrer o território cantando e executando as ações fundadoras e modeladoras das culturas humanas e das formas e características do mundo e da paisagem. Depois disso, os antepassados transformaram-se nos aspectos físicos da própria terra e nas várias espécies animais e vegetais que agora percepcionamos. Portanto, tudo o que nós agora percepcionamos nesta visão são as formas em metamorfose dos antepassados fundadores. Os antepassados desenharam assim trilhas sinuosas que também são faixas sonhadoras, fenómenos tão visíveis e tácteis quanto audíveis. Pois, à medida que os antepassados vaguearam pela terra, cantaram os nomes das coisas e dos lugares. Cada trilha ancestral é assim uma partitura musical, a partitura musical de um vasto canto épico e poético, cujos versos narram o vir a ser dos lugares do mundo, em correlação com as aventuras desses antepassados. As canções tradicionais, que celebram estes eventos originais, compõem deste modo um mapa auditivo, e é cantando as distâncias apropriadas a cada local que os aborígenes se orientam nos seus caminhos pela Terra. Na verdade, o tempo do sonho é, como sugere a palavra indígena Tjukur Tjana, o absoluto fundo do ser ou o contínuo fundamental, universal, do qual toda a diferenciação surge. É deste tempo que procede todo o mundo da experiência fenomenal, designado como Yuti, que inclui tudo o que é perceptível, seja mediante os sentidos externos, seja nos sonhos ou nos transes visionários. Yuti equivale a Mularpa, com o sentido de verdade ou realidade experienciada. A etnia Pintupi, aliás, diz que deste sonhar Tjukurjana, tudo isto se torna real, ou seja, Mularpa. E quando alguém se junta a uma conversa, imediatamente a pessoa que chega pergunta em que registro a conversa decorre. Portanto, estamos a falar na perspectiva do fundo inaparente e mítico das coisas, ou estamos a falar do ponto de vista da aparição real das coisas? Num arquétipo mítico presente noutras culturas humanas, algumas cosmogonias aborígenes procedem de uma cópula, uma união sexual primordial, entre a mãe de todos e o pai de todos. É desta união sagrada, hierogamia, que procedem todas as correntes de vida, e daí a crença indígena de se poder experienciar o processo criativo cósmico mediante a dança e a sexualidade extáticas. Em algumas tribos aborígenes, esta conjunção primordial entre as polaridades masculina e feminina da vida é figurada pela grande serpente arco-íris, que é uma serpente andrógena, e se concebe ou como contendo toda a criação no seu útero, ou como estando no íntimo da terra. É a serpente, simultaneamente transcendente e imanente à criação, como figura simbólica do sagrado corpo da terra e da pré-formativa ordem espiritual do universo, é a serpente que ciclicamente extingue e recria a vida sobre a Terra. Presente em todos os fluxos e campos de energia magnética, num espectro de várias cores, frequências e poderes, a força da serpente pode ser, segundo estas crenças indígenas, despertada e excitada pelas ações, pelas canções e pelos ritos humanos, para regenerar e aumentar a fertilidade e a vitalidade da Terra e de todas as formas de vida, sejam humanas, animais ou vegetais. Os antepassados, no mesmo tempo do sonho, também deixaram um trilho do que se chama espíritos crianças, depositados ao longo dos seus caminhos e cantos pela terra. Esses espíritos crianças residem num estado potencial, aguardando a oportunidade de entrar no útero já grávido das mulheres, impregnando o feto com a canção particular deixada por um antepassado no lugar dessa incorporação. A futura criança, que só então, segundo esta tradição, é verdadeiramente concebida, está assim intimamente vinculada a um lugar terreno, ao mesmo tempo que descende do ser do tempo do sonho, que impregnou esse lugar com o seu poder e a sua vida sagrados, tendo essa criança a responsabilidade de manter esse lugar no seu estado original. É o que faz, mais tarde, mediante viagens rituais periódicas ao longo do mesmo trilho do seu antepassado, cantando os mesmos versos, sem os alterar,
o que equivale a fazer ressurgir a Terra nesse canto originário e a recriar a criação. Por fim, tal como o ano passado o tempo do sonho se metamorfoseou, no termo da sua viagem em algum aspecto da paisagem, assim cada indígena regressa no final da vida ao próprio local onde foi concebido. Cantando-se de volta, portanto, tal como nasceu através do canto, ele canta-se de volta para esse local, devolvendo assim a sua vida, a sua vitalidade à terra sonhadora. O tempo do sonho, nesta visão, não é assim um tempo, não é um evento passado. Não é alguma coisa que tenha sido concluído de uma vez por todas, mas é antes um processo em curso, no qual o mundo surge continuamente, passando do indeterminado para a determinação, passando do invisível para o visível, do silêncio para a palavra cantada, do silêncio para a dança e para a fala. A designação do tempo do sonho mostra que, na experiência aborígene, a vida onírica participa diretamente na constituição arquetípica e original da realidade, inseparável do fundo da nossa experiência consciente e de vigília. O tempo do sonho é, assim, a dimensão oculta do presente e do contínuo vir à presença dos seres e das coisas, constituindo uma espécie de profundidade ambígua e metamórfica. Os antepassados, assim, não estão no passado, nem são apenas os antepassados dos humanos, sendo os contínuos geradores da vida a cada instante. Como diz um poema inspirado na mitologia aborígene, o sonhar não finda, não é como os caminhos do homem branco. O que aconteceu uma vez acontece continuamente. Esta é a lei, este é o poder da canção. Mediante a canção, mantemos tudo vivo. Mediante as canções, os espíritos mantêm-nos vivos. Fim de citação. O sonho é visto como a vida imaginativa da própria Terra, que deve ser continuamente renovada, o que se faz não apenas em caminhadas e canções solitárias, mas também, e especialmente, mediante rituais comunitários realizados em lugares específicos da cartografia sonora do sonho, onde as aventuras primordiais dos antepassados não são apenas cantadas, mas são igualmente encenadas. Portanto, há uma espécie de teatro sagrado. Estes antepassados muitas vezes são animais. Os comportamentos míticos são imitados pelos humanos. Estas representações, estas cerimónias, estes cantos rituais, realizam-se, como já vimos, para manter esses locais vivos, o que implica não só cuidar física e exteriormente deles, mas sobretudo cuidar do espírito que neles habita. Sem os ritos, acredita-se que os lugares físicos permanecem na sua exterioridade, mas perdem a sua vida interior, perdem a sua vida espiritual. Diz-se então que a Terra morre, bem como todos os que partilham com ela características e conexões espirituais. Por isso, para sustentar o bem-estar da Terra e da comunidade humana, há que realizar os ritos para manter vivos os poderes sonhadores presentes nesses lugares. Os ritos são fundamentalmente, assim, uma liturgia teatral e sonoplástica, pois uma terra que não é cantada é uma terra morta. Citação. Os cantos e as danças rituais fazem germinar o jiwa, ou guruwari, o poder das sementes deixadas pelas ações dos antepassados, na cultura australiana, deixadas pelas ações dos antepassados na Terra, que ecoam nas vibrações e nos ritmos invisíveis que configuram por dentro os relevos da paisagem e dão forma à aparição do mundo e dos seres vivos. Cada lugar natural possui assim uma potência própria, que o singulariza e vincula à memória da sua origem. É isso que os aborígenes chamam o sonhar desse lugar, que constitui assim a sua sacralidade. Os cantos, a música instrumental e os ritos não só sintonizam melódica e dramaturgicamente a consciência dos seus executantes com esse onirismo, com esse sonhar interior da Terra, pois, primeiro que tudo, os agentes e as suas artes são as informações, portanto, o ganhar forma, das formas subjacentes dos eventos permanentes e arquetípicos que estão inseminados em cada lugar concreto da paisagem. As terras estão vivas e os seus lugares são participantes ativos em tudo o que acontece sobre eles ou neles.
o que se estende às canções, às cerimónias, às pinturas, às pedras sagradas ou às mesas sagradas e a outras formas, nas quais as formas da vida dos antepassados se transformaram e transformam continuamente. Guruwari, traduzido literalmente como desenho de tótem, pode ser interpretado, cito, como a semente invisível ou energia criadora de vida que os antepassados, eles mesmos, tendo ilimitados corpos vibratórios, como campos de energia, irradiam de si mesmos e estabilizam mediante a sua nomeação específica, fazendo do nome a potência da forma ou da criatura. Tal como sons, palavras e canções surgem da vibração do sopro original, pois o tempo do sonho é aquele em que o mundo é, como vimos, cantado para a existência. É a canção que opera a passagem do invisível para o visível. Na mitologia aborígene, os antepassados sonham as suas objetivações criadoras ao dormirem sobre a Terra, visualizando primeiro tudo o que exteriorizam depois com projeção dessa visão interior. Por contraste com as línguas indo-europeias, que concebem o tempo em termos de uma sucessão linear de passado, presente e futuro, nenhuma das centenas de línguas aborígenes australianas tem uma palavra para o tempo assim pensado, pois concebem-no antes como uma passagem de um estado subjetivo para uma expressão objetiva, ou seja, do sonho para a realidade. Portanto, o tempo não é sucessivo, é sempre um tempo de passagem do oculto para o patente, do invisível para o visível. Isso dá-se no instante. É por isso que cada ser, entidade e fenómeno do mundo, cada energia, forma ou substância diferenciada, possui tanto uma expressão objetiva quanto uma expressão subjetiva. Cada uma tem o seu próprio sonhar, como dizem os aborígenes. As terras e as suas distintas configurações são assim verdadeiras subjetividades, dotadas de potência e de agência, como sementes vivas da presente e da futura emergência da vida. O sonhar de cada lugar é tão operativo, agindo ou influindo sobre quem nele está, como morfogenético, gerando quem o habita. Cito, estar num lugar, estar numa certa parte da Terra, é ser afetado e mesmo efetuado pelo seu sonhar. Portanto, o sonhar cria e afeta as suas criações, as suas criaturas. Do mesmo modo que não concebe o tempo como distância, os aborígenes também não concebem assim o espaço. O espaço é consciência, que se divide em dois modos. Por um lado, as entidades perceptíveis no espaço são como os conteúdos parciais da mente consciente, enquanto o espaço indivisível entre elas corresponde à dimensão inconsciente da mente, ou, melhor, à dimensão não fragmentada e contínua da consciência, que é uma continuidade criadora, oniricamente criadora. Esta continuidade está sempre presente e impregna, tal como o espaço, todos os níveis da existência, sendo nela que se processam todos os fenómenos do mundo, na sua constante alternância entre aparecer e desaparecer, vigília e sono, vida e morte. A atualidade visível de uma forma coexiste sempre com o seu potencial invisível, tal como a percepção consciente dos objetos coexiste com o fluxo da consciência não objetiva ou não objetual, que nesse sentido se diz ser inconsciente, mas na verdade é uma outra consciência, mais profunda. Implícito na ideia da radicação de todas as formas do mundo numa primordial indeterminação criadora, um aspecto essencial da tradição aborígene é a metamorfose, como já vi. No tempo do sonho, todos os seres são criados simultaneamente pelos antepassados e cada um pode transformar-se em qualquer um dos outros. As plantas podem converter-se em animais, os animais em formas da paisagem e as formas da paisagem em homens ou mulheres, em processos reversíveis e abertos a todas as possibilidades. Os próprios antepassados podem ser simultaneamente humanos e animais. Tudo é criado a partir da mesma fonte, que são as ações-sonhos dos antepassados. E todos os estágios, fases e ciclos do mundo são aí, nesse tempo primordial, imediatamente compresentes. Passado, presente e futuro coincidem. À medida que o mundo ganha forma, os antepassados retiram-se para dentro da Terra, para dentro do céu, para dentro das criaturas, para reverberar aí com uma potência no íntimo de tudo o criado. Todas as criaturas, desde os astros aos humanos e aos animais, comungam assim a consciência dessa primordial força criadora que cada um espelha e expressa a seu modo,
havendo um sentido oculto na forma e no comportamento de cada relevo da paisagem e de cada ser vivo. Tudo partilha sonhos, desejos e emoções, com uma atração e repulsa, que não se limitam aos humanos. O acesso ao macrocosmo do espaço, do tempo e dos campos universais de energias veicula-se por mergulho no mundo interno da consciência e do sonho. O conhecimento íntimo de si abre para o conhecimento experiencial da poesia cósmica ou caósmica inerente à criação universal. Dizemos poesia caósmica porque nela se transita, como já vimos, do indiferenciado para o diferenciado, sem ruptura entre ambos, como sugere o neologismo caosmos no Feynman's Wake de James Joyce. Sempre que o mundo é experienciado a partir deste fundo comum, a lógica das identidades e diferenças demarcadas no espaço pelos aparentes limites visíveis das formas subverte-se numa lógica onírica onde os seres são osmóticos e fluem no ser uns dos outros, vivendo uns na forma e na consciência dos outros. Tudo num sonho é feito da matéria da consciência, e sujeitos e objetos interpenetram-se, entrando e habitando uns nos outros. Uma expressão relativa disto é a declaração de uma mulher aborígene numa entrevista televisiva. Cito: a indígena volta-se para o entrevistador e diz: o senhor, com a sua visão, vê-me sentada nesta rocha, mas eu, na verdade, estou sentada no corpo do meu antepassado. A terra, o corpo do meu antepassado e o meu corpo são idênticos. Fim de citação. Note-se que noutras culturas indígenas, como a dos Ojibuas da América do Norte, a capacidade da metamorfose, a capacidade de se transformar ou aparecer em diferentes formas, com uma fisicalidade fluida, assinala personagens particularmente potentes, não só humanas. Por exemplo, aves míticas podem aparecer como aves comuns, como nuvens ou como seres humanos. As entidades ambíguas, conhecidas como os tricksters, os trapaceiros, também mudam constantemente de forma. O mesmo acontece com os xamãs. Roger Caillois teorizou o tempo do sonho das culturas indígenas como um tempo primordial, um Ur-Zeit, que opera a transição do caos para o cosmos e no qual tudo é possível, pois as formas e os limites dos seres e das coisas ainda não se definiram e fixaram, não estando as suas relações sujeitas a regras e leis estáveis de causalidade. Assim sendo, o natural e o comum é a metamorfose, e aquilo que só surge como miraculoso e extraordinário após a ordem aparente do mundo se haver já instalado. Como escreve Caillois, cito: os objetos deslocavam-se por si mesmos, as canoas voavam pelos ares, os homens transformavam-se em animais e inversamente. Mudavam de pele em vez de envelhecer e de morrer. Todo o universo era plástico, fluido e inesgotável. Fim de citação. Bom, quanto tempo eu terei ainda? Talvez 5 minutos, para depois passarmos às questões. Eu acho que ainda 10 minutos, pelo 10? menos. Ok, pronto. Então, era assim possível um homem transformar-se em animal, planta ou pedra, diz Caillois. Todavia, quando os antepassados ou as instâncias criadoras definem as diferentes regiões do mundo, os diferentes tipos de entes e instituem as diferentes tribos, instituições, leis e costumes, todas as coisas e todos os seres ficam contidos em determinados limites, doravante considerados naturais, o que resulta na perda dos anteriores poderes mágicos, pelos quais realizavam instantaneamente todos os desejos e se convertiam imediatamente no que mais lhes agradava ser. A constituição dos seres na ordem cósmica implica o sacrifício da existência simultânea de todas as possibilidades e da ausência de regras. Os seres ficam assim confinados nas suas individualidades, nas suas espécies, nos seus géneros. Dá-se uma geral, dir-se-ia, solidificação e imobilização ontológicas e surgem os interditos, a fim de se manter a legalidade instituída. O cosmos destaca-se, separa-se do caos, ou do caósmico devir original, e traz consigo a morte, consequência da definição da vida nos viventes. A confusão das origens, mas que é, digamos, uma boa confusão, dá lugar à história natural e humana e às formas consideradas normais de causalidade. A ebulição criadora e metamórfica
cede o seu lugar à vigilância que visa manter a boa ordem do criado. E o ócio, a prodigalidade e a abundância originais são substituídos pelo trabalho, pela poupança e pela escassez. Diríamos na origem muito remota das grandes preocupações da nossa civilização contemporânea. Civilização ocidental globalizada, claro. O trabalho, poupança, escassez, o sentido de privação e de ter sempre que crescer e ter mais e mais e mais. É importante, contudo, notar que o caos e o tempo mítico primordiais, com a sua superabundância de possibilidades, permanecem presentes como a origem do cosmos e do tempo natural e histórico. Uma origem que está oculta no tempo natural e histórico como a sua mais profunda virtualidade e que tende constantemente a manifestar-se, violando as causalidades supostas normais na irrupção de tudo o que surge como inexplicável e desconcertante. É isso, aliás, que dá origem às festas, geralmente no final de um ano, no final de um ciclo, em que se ritualiza, de algum modo, o regresso ao caos primordial através de ritos de transgressão de todas as normas. Ritos de mundo às avessas. A obscura memória dessa infância do mundo, simultaneamente caótica e paradisíaca, permanece, aliás, diz Kaiowá, como uma saudade no íntimo do coração dos humanos. Pois a vida num mundo determinado e ordenado é insatisfatória e é despotenciada, estando sujeita à erosão, ao desgaste do tempo cronológico. É por isso que a sua própria manutenção exige um regresso cíclico, como eu referia, no final do ano, ao caos primordial, a fim de se regenerar as ilimitadas virtualidades do caos criador, sempre latente como o fundo incondicionado de tudo. Assim surge um mundo às avessas e a experiência do sagrado de transgressão, que suspende os interditos e prescreve a sua violação como forma de libertar a potência da vida reprimida e a fim de a canalizar para a restauração e posterior manutenção da ordem cósmica e social, agora rejuvenescida. Vale notar que a fenomenologia do sagrado de transgressão, desde as saturnais romanas às festas dos loucos cristãs medievais ou às ainda atuais festas transmontanas do solstício e do inverno em Portugal, têm como elemento central, num contexto geral de desregramento e de excesso, a metamorfose, por via do teatro, de máscaras carnavalescas, que induz a transformação instantânea dos mascarados num outro ser, seja pelo travestimento sexual, seja pela identificação com as forças não humanas, divinas, demoníacas, animais ou dos antepassados míticos, que as roupas, as máscaras e as ações não representam ou simbolizam, isso seria, não representam ou simbolizam meramente, mas na verdade incorporam. Portanto, não se trata apenas de representação ou de simbolização, mas trata-se de incorporação. Trata-se de quem se mascara torna-se realmente no ser que a máscara representa. O que aqui se experiencia é que o grande espaço-tempo primordial está, na verdade, sempre presente e está sempre acessível, sendo possível transmutar a identidade convencional, voltando a reidentificar-se com os protagonismos divinos pela festa mágica e iniciática, seja pelo mascaramento, dramatização ritual e recitação dos mitos originários, seja redesenhando e retocando as cenas originais nas rochas e nas grutas, como se faz na Austrália, nos indígenas australianos, seja também consumindo determinados alimentos divinos numa teofagia. Ora, para concluir, estas práticas mostram uma experiência do mundo considerado real como, na verdade, uma determinação meramente aparente de formas, de coisas, de seres e de vidas, segundo as categorias lógicas da sua classificação humana, que se dá apenas à superfície, mascarando um fundo sem fundo de indeterminação virtual, onde ainda se encontra em osmose o que nas formas do mundo convencional aparece ou é por nós percepcionado como distinto e separado. E este fundo, sem fundo, caósmico, pode sempre manifestar-se. Podemos sempre reaceder a este fundo, seja para o explorar, desfrutando das suas infinitas potencialidades, seja para colher deste fundo a energia criadora que permite renovar a ordem aparente da realidade e do mundo. É isso que faz, como nota o antropólogo Philippe Descola, que um traço de muitas das ontologias animistas seja a capacidade de metamorfose, de seres que têm formas físicas distintas, mas interioridades semelhantes ou idênticas.
permitindo que um humano se incorpore num animal ou numa planta, que um animal assuma a forma de outro animal e que uma planta ou um animal dispam a sua veste para colocar a nu a sua alma objetivada num corpo de ser humano. Embora esta plasticidade tenha limites, ela depende da possibilidade que cada interioridade anímica tem de mudar a perspectiva que a sua forma física inicialmente lhe confere, vendo os outros como eles se veem e aparecendo-lhes assim com uma forma idêntica à sua. Nisso que o antropólogo brasileiro Viveiros de Castro designa como o perspectivismo comum aos povos ameríndios. Viveiros de Castro esclarece que o perspectivismo ameríndio consiste na concepção segundo a qual o mundo é composto por uma multiplicidade de pontos de vista, sendo todos os seres existentes centros de intencionalidade que apreendem os outros seres existentes segundo as suas características e potências respectivas. Por este motivo, o modo pelo qual os seres humanos veem os animais e outras subjetividades que povoam o universo, deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, etc., esse modo pelo qual os seres humanos veem os outros seres é profundamente diferente do modo como esses seres veem os humanos e se veem a si mesmos. Se, em condições normais, os humanos veem os humanos como humanos e os animais como animais e não veem os espíritos, já os animais predadores e os espíritos veem os humanos como animais presas, enquanto os animais presas veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. Ao ver-nos como não humanos, os animais e os espíritos veem-se a si mesmos como humanos. Portanto, há toda uma possibilidade de metamorfose de perspectivas. Nós vivemos apenas numa perspectiva particular e muito estreita da realidade. Portanto, há muitas outras formas de ver a realidade e, consoante a perspectiva, a realidade assume formas diferentes de manifestação. No fundo, quase todas as espécies de seres que os humanos concebem como fundamentalmente distintas entre si, e algumas como inanimadas, são internamente subjetividades, são agentes, são intencionalidades ou personas, pessoas, no sentido de agentes prosopomórficos, portanto, têm a forma do prosopon, da pessoa em grego. Simultaneamente, agentes reflexivos e relacionais. O conceito e a condição de pessoa são, neste sentido, anteriores e mais abrangentes do que o conceito e a definição de ser humano, enquanto espécie. Embora o modo como muitas das pessoas, humanas e não humanas, se veem a si mesmas seja como humanos. Bem, eu creio que talvez pudesse ficar por aqui. Tenho aqui muita coisa ainda por dizer, mas creio que isto é o essencial. Não é? Só dizer que nestas culturas indígenas há uma figura que é como que um mediador das metamorfoses interespécies e que nesse sentido ele tem a capacidade, como ele tem a capacidade, só ele tem a capacidade de transitar, digamos, de perspectiva para perspectiva e assim de mundo para mundo, ele tem ele tem a vocação de ser uma espécie de mediador e um agente diplomático, até um agente político cósmico, porque ele não tem um ponto de vista particular e assim pode ocupar os diferentes pontos de vista dos vários seres que constituem o mundo. Esse agente, esse mediador trans específico é obviamente o xamã. É aquilo que é designado em geral como o xamã nestas culturas. Enfim, e com isto concluo. Muito obrigado pela vossa atenção.